Fora da costa sul da Austrália, cangurus encontram um santuário na Ilha dos Mortos. No litoral, um vizinho improvável povoa uma praia pitoresca. E do outro lado do mundo, um futuro predador procura abrigo em um labirinto subaquático. Nos momentos mais delicados, as sementes de um império crescem. A segurança que um santuário oferece é essencial para sobreviver. Dentro dos diferentes domínios do reino selvagem, membros de uma única espécie se reúnem em massa. E um bando, rebanho ou tropa reina supremo. Estes são os melhores do mundo. Impérios animais. Santuário. Fora da costa sul da Austrália, fica a terceira maior ilha do país. Enquanto a resistente costa e o vasto oceano esparramam formando lindas vistas, 2000 anos atrás, o aumento do nível do mar separou esta ilha da Austrália continental. O isolamento inspirou um nome aborígene para a ilha. Eles chamaram de Karta, a Ilha dos Mortos. A primeira parada na jornada para a vida após a morte. Karta era um lugar mais adequado para morrer do que viver. Com acesso limitado à água limpa e a falta de animais grandes, poucos exploradores europeus tentaram colocar assentamentos. Um grupo de colonos, no entanto, chegou aqui em abundância. O canguru cinzento ocidental. Seu império foi tão bem sucedido que eles deram a este lugar o seu nome em inglês: a Ilha Canguru. As mesmas águas agitadas que mantinham colonos fora da Ilha Canguru também mantiveram grandes predadores afastados. Elas criaram um porto seguro para o marsupial icônico da Austrália, com as condições perfeitas para construir um império. De acordo com o mito aborígene, chamado de uma história de um sonho, o herói ancestral Gurunderi inundou o antigo leito do rio Murray para punir suas duas esposas que fugiram dele. Quando elas se afogaram, ele atravessou a água para a Ilha Canguru. Oprimido pela culpa, ele deixou a terra para viver na Via Láctea e se tornou o Pai do Céu. Acredita-se que, após a morte, a alma de uma pessoa segue seu caminho através de Karta para o céu. O nome Karta se refere mais à proximidade das ilhas com os céus do que à falta de recursos exuberantes. Aqui na porta de entrada para a Via Láctea, cangurus cinzentos se adaptaram muito bem à área arborizada da ilha. O canguru ocidental pode ser encontrado nas faixas sul e oeste da Austrália. Com cerca de 2,5 milhões na natureza, eles são a segunda espécie de canguru mais numerosa da Austrália. Rodeados pelo mar, esse jovem canguru se delicia com o abraço da proteção da ilha. Jovens cangurus como estes são nascidos vivos. O primeiro ano de sua vida é um momento importante e frágil. Ele passará a maior parte na bolsa de sua mãe.
Como a própria ilha Canguru, a bolsa fornece mais do que apenas calor e abrigo. É essencial para o desenvolvimento e sobrevivência desta nova vida. Cangurus fêmeas podem estar perpetuamente grávidas. Elas têm 3 canais vaginais separados e 2 úteros, o que permite com que elas criem até 3 bebês de cada vez, em estados de sobreposição entre a gestação e a amamentação. Uma vez concebido, um jovem canguru chamado Joey passa apenas de 31 a 36 dias no útero. Depois disso, o Joey, ainda um embrião, nasce. Ao nascer, ele é somente do tamanho de uma jujuba. Com apenas as pernas da frente sem os olhos ou ouvidos, ele deve fazer a caminhada de 15 centímetros, através do pelo de sua mãe até sua bolsa. Esta importante jornada normalmente leva cerca de 3 horas. Uma vez em segurança dentro da bolsa, o Joey encontra a mama e a agarra por até 34 semanas. É aqui que a maior parte do seu desenvolvimento ocorre. Depois que o recém-nascido Joey chega à bolsa, seu irmão mais velho, que ainda pode estar mamando, não é mais permitido dentro. Pode ser uma transição instável. Durante esses tempos, quando a mãe canguru tem um embrião na bolsa e um Joey que ainda mama a seus pés, ela produz 2 tipos diferentes de leite, para atender às necessidades de ambos os descendentes em desenvolvimento. Nascido neste mundo, um bebê frágil do tamanho de um feijão, o delicado desenvolvimento deste Joey depende da proteção. A proteção da bolsa de sua mãe. E a proteção que depende da segurança de sua mãe e do resto do império da ilha. No sudeste da ilha Canguru, ao longo da costa australiana, é um dos pontos mais ao sul da civilização na Terra. A Ilha Phillip. Uma das últimas paradas no caminho para a Antártica. A brisa fria do oceano mantém o clima mais fresco do que no resto da Austrália. É aqui que um império improvável de criaturas amantes do frio desenvolveu uma tradição consagrada pelo tempo. O crepúsculo traz os pinguins-fada, desfilando nas margens da praia de Summerland. Eles usam a cobertura do céu escuro para voltar às suas tocas depois de um dia no mar. Essas aves de penas azuis que não voam são as menores espécies de pinguins, ganhando os apelidos de pinguins pequenos ou azuis. Enquanto alguns pinguins-fada foram vistos na costa sul do Chile e África do Sul, a maioria é encontrada na Austrália e na Nova Zelândia, onde até 600 mil encontrarão refúgio ao longo da costa. Em terra, os pinguins têm uma característica cômica e aparência desajeitada. Mas apesar de suas pequenas asas e ossos pesados cheios de tutano, não permitem que eles voem.
ajudam a torná-los nadadores especializados. Pinguins-fada podem viajar até 75 quilômetros nas 15 horas que passam nas águas todos os dias. Seus pés estão posicionados mais para trás em seu corpo, permitindo uma direção e paradas aprimoradas sob a água. É a combinação desses pés e nadadeiras, tão particular para o pinguim, que criou sua caminhada característica. Esse salto e gingada tornou-os queridos ao público e finalmente ajudou a salvar os pinguins-fada da ilha Phillip. Em 2000, um derramamento de óleo ameaçou a população de pinguins daqui. A Fundação de Pinguim da ilha Phillip surgiu com uma solução engenhosa e adorável: agasalhos. Agasalhos doados não apenas proporcionavam calor, mas absorveram o óleo nas penas dos pinguins. Ao usá-los, foram capazes de salvar mais de 96% dos pinguins afetados pelo derramamento. Enquanto derramamentos de óleo, poluição plástica e rede de pesca reivindicam um número considerável de pinguins. O mar aberto também abriga predadores. Pinguins fazem uma ótima refeição para leões marinhos, tubarões, aves maiores e focas. 30 mil focas, um quarto da população australiana de focas, vivem a menos de 10 quilômetros da costa. Para proteção contra esses predadores, os pinguins fazem suas tocas no topo de colinas gramadas. Um porto seguro interior para o crescimento de seu império. É uma longa caminhada noturna da costa. Muitos têm comida digerida parcialmente no estômago, destinada à boca de seus bebês. Os filhotes esperam perto de suas tocas impacientes. Não há garantia de que os pais desses filhotes cheguem em casa. Para o menor pinguim do mundo, este trajeto diário é uma questão de vida e morte. Do outro lado do mundo, nas águas quentes das Bahamas, as ilhas Bimini ficam em um mundo próprio, mais perto de Miami do que Nassau. Ao longo das praias de Bimini, cresce um dos tipos de florestas mais importantes do mundo: o mangue. As florestas de mangue têm suas raízes em dois mundos. Elas vivem em terra, mas também no mar. Elas filtram o sal da água do oceano, permitindo que cresçam no litoral. Enraizadas na água salgada do oceano, elas estão à mercê das marés. Elas protegem faixas frágeis de terra de furacões e tsunamis. Filtram sedimentos para recifes de coral próximos. E fornecem um santuário importante para a criação de peixes tropicais. Mas elas também fornecem um santuário para seus predadores. Antes que elas sejam grandes o suficiente para dominar as águas profundas da costa, um império de jovens também procura o labirinto protetor das raízes dos manguezais. Os tubarões-limão. Este viveiro continuará sendo um lugar importante ao longo de sua vida. Os tubarões-limão preferem os enclaves quentes fornecidos pelos recifes de coral, manguezais e baías do tropical Oceano Atlântico Ocidental. Eles também podem ser encontrados no litoral da África Ocidental. Os tubarões-limão se reproduzem nos meses de primavera e verão.
após um longo período de gestação de 10 a 12 meses, a mãe grávida retorna ao mesmo local em que cresceu. Tubarões-limão são vivíparos. Eles dão à luz a vidas. Cada mãe terá entre 4 e 17 filhotes de nado livre. Embora eles se tornem alguns dos maiores tubarões do mar, crescendo até quase 2,5 metros, tubarões-limão são muito mais lentos para ganhar maturidade do que a maioria dos peixes ou até outros tubarões. Um lugar seguro para crescer é essencial. Embora a televisão e filmes podem ter dado uma má reputação aos tubarões, muitas culturas do passado consideraram essas criaturas protetores do mar. No Havaí, o Kamorro Ali, o deus dos tubarões, era conhecido por levar barcos de pesca perdidos para casa em tempestades. Em Fiji, os pescadores respeitam Daku Waka para garantir uma viagem segura e próspera. No frágil litoral das Ilhas Bimini, os tubarões-limão podem ser seus piores inimigos. Fora dos manguezais, nas águas mais profundas, tubarões mais velhos de todos os tipos patrulham as áreas. Eles se deleitarão alegres com seus próprios filhotes. Nestes espaços abertos, tubarões-limão jovens não são páreos para a velocidade e ferocidade de tubarões maduros em um frenesi de alimentação. Mas nos estreitos limites das raízes da floresta de mangue, onde águas rasas e um labirinto apertado tornam o acesso impossível para predadores maiores, os tubarões-limão jovens podem governar o local. Eles têm vidas surpreendentemente complexas. Os tubarões-limão adoram socializar. No primeiro ano de suas vidas, eles não discriminam. Seguirão qualquer tubarão que encontrarem. Eventualmente, eles começam a socializar com outros tubarões-limão. Esses agrupamentos são chamados de tremores. Tubarões-limão têm cérebros maiores em relação a outros tubarões. Eles usam sua inteligência para aprender com suas interações dentro dos bandos. Os mais jovens e menores aprendem técnicas de sobrevivência dos tubarões maiores e mais dominantes. Com 1 ano de idade, eles começam a formar grupos menores com tubarões de tamanho e velocidade semelhantes. A uniformidade desses grupos ajuda na sobrevivência de cada tubarão. Uma variação drástica de tamanho ou efeito esquisito pode atrair a atenção indesejada de predadores. E como esses tubarões aprendem seus complexos métodos de procurar alimento em grupo, essa paridade de tamanho significa que tende a não haver um único animal dominante. Então todos eles recebem sua justa parte de comida. O império dos tubarões é profundamente inteligente. Depende de comunicação complicada entre um forte grupo de tubarões. Esses jovens podem levar mais de meia década até amadurecer o suficiente e viajar para águas mais profundas. Enquanto isso, é crucial que esses tubarões jovens tenham um lugar seguro para se preparar para os próximos anos. Quando eles serão maiores e herdarão seu império como reis do mar. Para a maioria que vive fora do país, não há nada mais australiano do que o canguru. Mesmo para muitos australianos, o maior mamífero do continente encarna o espírito de seu país.
Se é o fato de que cangurus só podem se mover para frente, ou suas técnicas de boxe são semelhantes à de humanos. Este magnífico marsupial é a fonte de orgulho patriótico e de diversão, embora o canguru possa ter muitos fãs adoradores. Os seres humanos são quem mais ameaçam os animais. Fora dos limites protegidos da Ilha Canguru, o desenvolvimento humano é de longe a maior ameaça para toda a espécie canguru. Como a maior parte do interior da Austrália é liberada para a agricultura, mais e mais cangurus são encontrados forrageando em lavouras comerciais e terrenos agrícolas. Muitos agricultores consideram cangurus uma ameaça destrutiva. O canguru cinzento ocidental tem menos contato com agricultores do que outras espécies de cangurus. Eles preferem um matagal ou uma árvore específica, o mali, do que prados ou áreas limpas. Mesmo depois de terem forrageado totalmente uma área arborizada, eles costumam evitar as plantações dos agricultores. Os cangurus podem viver com quantidades muito pequenas de água. Cangurus vermelhos podem realmente sobreviver sem acesso direto à água fresca, obtendo sua hidratação exclusivamente a partir de plantas verdes. No entanto, cangurus cinzentos precisam beber. Aqui, na Ilha Canguru, a abundância de folhas verdes levou esses cangurus cinzentos ocidentais a evoluir para uma subespécie diferente. Eles também recebem todas as suas necessidades de água das plantas que comem. Com braços mais compridos, eles podem alcançar o topo dos arbustos. Os cinzas ocidentais também são muito mais seletivos quando pastam. Eles evitam espécies vegetais ricas em taninos e sal, ajudando a maximizar a ingestão nutricional e evitar a desidratação. Como ainda não há desenvolvimento na Ilha Canguru, os humanos não são uma ameaça para os cinzas ocidentais. Mas mesmo nesta pátria marsupial, este Joey enfrenta grandes desafios se ele quiser contribuir para o seu império. Em breve, ele alcançará a maturidade e competirá por sua chance de continuar o legado de seus pais. Pois, a fim de continuar o império na Ilha Canguru, ele deve acasalar e criar a próxima geração. Enquanto o sol se põe ao longo da costa irregular, o Parque Natural da Ilha Phillip mais uma vez se ilumina com atividades. Os padrões do Império dos Pinguins são tão impregnados em seu comportamento que a maioria da colônia de 6.000 chega 50 minutos após o pôr do sol. O instinto diz a eles que há força nos números. Ao se amontoar antes de atravessar a praia, eles se protegem de aves marinhas predadoras. Depois de parar por um momento para se alisar, eles andam cautelosamente pela praia, se mantendo perto um do outro. Eles se movem rapidamente, pulando as pedras na beira da areia.
Quando entram na segurança do mato e da grama alta, eles seguem caminhos familiares para suas tocas. Enquanto andam, eles identificam pontos familiares. E param para ouvir um parceiro ou filhote chamando-os para casa. Os jovens chamam freneticamente. Os pinguins infantis se aproximam de todos os adultos que passam no caminho deles. Mas a mãe só tem olhos para o seu filhote. Logo, a família se reúne novamente. E o filhote aproveita o seu jantar. Impérios de pinguins-fada tendem a prosperar em ilhas ao largo da costa, onde eles estão a salvo de predadores selvagens como raposas, cães e gatos. Estes animais introduzidos são conhecidos por serem os únicos a acabar com as colônias de pinguins. Os pinguins-fadas são tão pequenos que no continente, em lugares como St. Kilda, até ratos grandes representam uma ameaça séria. Aqui, na Ilha Phillip, o Parque Natural tomou medidas proativas para impedir a predação. As raposas são capturadas e removidas. E cães e gatos são estritamente proibidos. Na Ilha Phillip, os pinguins-fada escavam suas tocas nos arbustos perto do litoral. O desenvolvimento das praias já ameaçou esses antros. Mas nos últimos 70 anos, propriedades residenciais foram convertidas em terras selvagens. E um novo tipo de casa de pinguim foi construída. Essas tocas simples, feitas pelo homem, ajudaram a alavancar a recuperação da natureza na Ilha Phillip. Alguns dos momentos mais importantes na vida de um pinguim ocorrem nesses pequenos abrigos. Na primavera ou no outono, os pinguins fêmeas colocam sua ninhada habitual de 2 ovos. Nos próximos 33 a 37 dias, ambos os pais revezam turnos de 1 a 2 dias incubando os ovos, enquanto o outro se aventura no mar. Com apenas 5 semanas de idade, esses filhotes agora podem se aventurar fora da toca para aguardar a ceia. Em menos de 3 semanas, eles vão se juntar ao resto do império dos pinguins na água. A toca serve para mais do que acasalar e criar filhotes. Também oferece abrigo durante a troca de penas. Como as penas não podem se curar, penas danificadas ou velhas são descartadas durante a troca e novas penas vêm para substituí-las.
Tendo finalmente cultivado suas penas externas, esse bebê está pronto para fazer a troca pela primeira vez. As penas externas dos pinguins são duras e lisas, para natação aerodinâmica e proteção contra o vento. Por baixo, eles têm uma camada de penas curtas e macias que fornecem isolamento nas águas frias do Oceano Índico. Uma vez que pequenos buracos em sua camada inferior podem causar hipotermia, este filhote vai voltar todo outono para trocar de pena, garantindo um conjunto completo e saudável de penas. Seguro da ameaça de predadores. É aqui, em suas tocas, que o império do pinguim-fada pode prosperar. Nas águas rasas das Bahamas, há infinitas extensões de águas quentes e rasas. E é nessas águas mornas que os tubarões-limão se alimentam. Tubarões-limão demoram mais para digerir a comida do que a maioria dos tubarões. Eles podem comer em grandes quantidades, mas eles são comedores exigentes. É aí que a socialização complicada dos tubarões-limão se torna vital. Como os tubarões jovens definem seu grupo por tamanho e velocidade, eles também compartilham um gosto por presa. A caça ocupa muito tempo e energia. Então, eles caçam apenas presas que fornecem mais energia do que precisam para caçar. Os tubarões geralmente visam peixes mais lentos que são mais fáceis de pegar, como peixes papagaio e mojarras, que dependem da camuflagem em vez da fuga como defesa. Enquanto na caça, tubarões-limão perseguem suas presas em cardumes, eles vão conduzir peixes ao longo da costa. Quando estão prontos para atacar, eles nadam até suas presas de forma agressiva, mordendo e movendo a presa de um lado para o outro, arrancando pedaços da carne. É quando o frenesi infame começa. A lenda do tubarão diz que o sangue na água aumenta o frenesi. Mas estudos feitos em tubarões-limão em Bimini sugerem que estes tubarões reagem mais aos movimentos agressivos do primeiro tubarão a se alimentar do que ao próprio sangue. Até mesmo um tubarão-limão solitário pode ser um caçador devastador. Como muitos tubarões, eles têm uma série de poros preenchidos com um fluido gelatinoso em toda a cabeça e em torno de suas brânquias. Esses eletroreceptores, chamados de ampolas de Lorenzini, podem mensurar correntes elétricas tão fracas quanto 5 bilionésimos de volt. Como todas as criaturas vivas produzem um campo elétrico quando seus músculos se contraem, o tubarão-limão pode sentir sua presa mesmo que eles não possam ver. Ainda vai demorar muitos anos até que esses tubarões-limão jovens cresçam o suficiente para chegar ao mar aberto. Até então, eles dependem dessas águas rasas protegidas, onde eles aprendem a caçar cooperativamente.
Tão profundamente arraigado é o seu vínculo com o lar que eles permanecerão aqui mesmo que estejam ameaçados. Para esses tubarões, a saúde de seu santuário é a saúde do seu império. De volta à Ilha Canguru, o Joey está começando a se aventurar mais com a mãe protetora de olho, explorando lugares e outros cangurus. Ele faz parte de uma família extensa de cangurus, chamada de bando. Bandos dos cinzentos ocidentais podem chegar a 40, embora tenha uma média de 10. Nenhum bando estaria completo sem um chefe. O macho maior e mais forte é o Boomer. Ele não vai deixar nenhum dos outros machos acasalar com suas fêmeas. Ele fareja a oportunidade de acasalar, na esperança de encontrar uma fêmea no cio. Quando ele encontra uma, segue seus movimentos tenazmente. Depois de alguma perseguição, ela para e mostra interesse. Infelizmente, mesmo com a fêmea consentindo, outras interrupções podem ocorrer. No próximo outono, esse Joey se separará do grupo maior e se juntará ao bando de machos. Fora da sombra do Boomer, ele brincará de lutas com outros jovens, se preparando para um dia conseguir sua chance na luta pela primeira posição. Por enquanto, esse Joey fica perto do lado de sua mãe. Pode levar até 6 anos para ele atingir a maturidade sexual. Até então, ele permanecerá na sombra do Boomer, observando e aprendendo. Mas também tentando evitar os machos maiores do bando. Por uma questão de autopreservação, o Joey deve aprender a baixar a cabeça e temer, a fim de evitar uma briga. Mas as lições da vida são frequentemente ensinadas da maneira mais difícil. Ele não se abala. Embora as fatalidades nos combates sejam raras, as garras traseiras do canguru podem ser mortais. Em casos extremos, um chute das patas traseiras pode estripar o seu oponente.
Ainda assim, a atividade humana, caça ou destruição de habitat ainda são as maiores causas das mortes de cangurus na Austrália. Disputar com outros machos ajuda este Joey a aprender a hierarquia do grupo. Se ele tiver sorte, um dia ele será o líder desse bando. Protegido da força destrutiva da escavadeira e do rifle. Com o mar agitado e litorais irregulares cercando seu lar. A salvo no seu santuário. Todos os anos entre julho e dezembro, os filhotes de pinguim-fada são sexualmente maduros. Fêmeas a partir dos 2 anos de idade e machos a partir de 3 procuram encontrar um parceiro para acasalar. Embora os pinguins-fada possam acasalar 2 vezes por ano, uma vez é geralmente o suficiente. Mas antes que ele possa acasalar, o pinguim macho precisa se destacar da multidão. Ele vai erguer o peito, colocar as nadadeiras para trás e muitas vezes emitir um som de zurro. Esta exposição tem um nome apropriado: a canção da exibição em êxtase. Se ela estiver interessada, a fêmea dará uma resposta igualmente entusiasmada. Exibições em êxtase mútuas frequentemente levam ao alisamento. Esse contato reforça o vínculo entre o par. Um vínculo que será crucial se quiserem criar filhotes com sucesso no futuro. Uma vez que o par tenha se conectado, eles se dirigem para a privacidade do ninho. Algumas mordidinhas na parte de trás do pescoço devem selar o acordo. Se tudo correr bem, ela se deita. E ele sobe nas suas costas. Para um pinguim em terra, as coisas raramente são graciosas. E os machos excitados às vezes podem ter problemas para encontrar a posição correta. O acasalamento demora apenas alguns segundos. Tem que durar. Estes machos geralmente só conseguem manter o delicado equilíbrio por pouco tempo. O casal de pinguins permanecerá monogâmico, até que o filhote entre com sucesso na água com o resto dos adultos com cerca de 7 ou 8 semanas de idade. Então, os pais muitas vezes seguem caminhos separados até a próxima época de reprodução. Embora eles possam encontrar um novo parceiro na seguinte temporada de reprodução. A maioria dos pinguins-fada vai voltar aqui ano após ano. Enquanto o Parque Natural da Ilha Phillip permanecer, os pinguins-fada serão fortes o suficiente para sobreviver aos perigos do Oceano Índico. Terão um porto seguro esperando, onde eles vão criar e nutrir a próxima geração do seu império. De volta ao longo das costas das Ilhas Bimini, a densa floresta de mangue contém tanta matéria orgânica em decomposição que a água muitas vezes parece um chá. É um habitat quente, rico em oxigênio. Perfeito para o lento desenvolvimento do tubarão-limão. Seus olhos têm características evolutivas especiais que lhes permitem navegar e caçar nas águas escuras.
Eles são equipados com uma camada de cristais espelhados localizados atrás da retina, chamado de tapetum lucidum. Esta camada permite ao tubarão ver a luz pela segunda vez enquanto passa e reflete de volta através da retina. Embora as imagens sejam menos focadas, a sensibilidade à luz é grandemente aumentada. No escuro, água sombria, um tubarão pode ver até 10 vezes mais do que um ser humano pode em águas claras. Tubarões-limão são ferozmente leais ao seu habitat natal. E vão permanecer lá mesmo que o próprio habitat esteja ameaçado. No caso de grande parte das ilhas Bimini, terras de locais de construção vizinhos sufocam o trecho, encolhendo florestas de mangue. Esses tubarões-limão serão vítimas da doença ou da fome em vez de encontrar um novo lar. Estes tubarões-limão se apegam ao seu modo de vida enraizado. Para melhor ou pior, o seu santuário é um componente essencial do Império do Tubarão-Limão. Contra muitas probabilidades, esses jovens se tornaram adultos. Embora o seu próprio futuro seja muitas vezes desconhecido, uma coisa é certa: ameaçados por predadores, com o habitat encolhendo, ou até mesmo a sua própria espécie, os destinos de seus impérios contam com o caloroso abraço do mar gelado, o labirinto raso dos manguezais, ou a praia protegida em uma noite de verão. Todos os santuários são necessários para o crescimento dos seus impérios animais.